Gente, vamos começar aqui com os nossos assuntos do dia. Sexta-feira é um dia mais fraco, geralmente, né, pro jornalismo, assim, pro geral. É um dia que, principalmente porque o Congresso já está de volta às suas bases, né? Então dá uma caída no noticiário. Mas o presidente Lula está na França, né? Está viajando e hoje ele falou. Ele voltou a fazer críticas ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Na sua passagem pela França, Lula fez reclamações sobre o termo adicional conhecido como Side Letter, que foi apresentado pelo Bloco Europeu e busca tornar obrigatório alguns compromissos ambientais. A gente tem um trechinho da fala do Lula que eu vou tentar, na verdade, colocar no ar. Não sei se vai rolar, que a ideia é colocar, não vai rolar, né, Ti? Por aqui acho que não vai. Tudo bem, não vai rolar, mas eu falo para vocês, porque eu anotei aqui. Não é possível que haja uma carta adicional fazendo ameaças a parceiro estratégico. Estou doido para fazer um acordo com a União Europeia. Não é possível que essa carta adicional, que foi feita pela União Europeia, vamos mandar resposta, mas é preciso que comecemos a discutir, acrescentou então o petista. Bom, de fato, né, é um acordo que vem sendo costurado há mais de 20 anos. Ele chegou a ser selado em 2019, né, só que não foi assinado, né? Foi na época do ex-presidente Bolsonaro e tinha uma dúvida entre os países em relação ao cumprimento de metas ambientais. E aí ficou pendente a assinatura desse acordo. E agora o Lula diz que não gostou dessa modificação que aconteceu, que é basicamente assim: olha, se vocês não cumprirem os acordos ambientais, a gente vai colocar sanções para vocês. E aí ele falou que gostaria muito de fechar, mas nessas condições vai ser muito difícil. O que vocês acham? Vivian, vai lá. Eu acho que assim, esse acordo, embora em 2019, né, ele tenha quase sido assinado, Bolsonaro não tinha a menor condição de cumpri-lo, né? E hoje uma das coisas que o Lula vem questionando é o Acordo de Paris, porque uma das sanções aí que pode pegar prioritariamente o comércio é o Brasil ficar, de repente, o adendo do acordo é o que ele mais está incomodado, principalmente por conta dessas sanções comerciais. O que ele diz é o seguinte: o Brasil vai ser obrigado a cumprir o Acordo de Paris, enquanto muitos outros países não cumprem o Acordo de Paris. Então, assim, ele disse que ele ia fazer uma política mais dura com esses acordos. Eu acho que ele está cobrando e está no papel dele, né? Acho que isso é um tema que precisa ser mais discutido ainda. Com certeza. E aí, Mauro? Isso é consequência ainda do governo Bolsonaro, porque assim, envolve política externa e envolve política ambiental, que é tudo que o governo Bolsonaro não fez. Né? Era um governo que se orgulhava de ser pária internacional. E é um governo Fazia questão, parecia, né? Fazia questão. E era um governo que deixava a boiada passar no campo ambiental. Então, o que aconteceu? Ele abriu a brecha para que os agricultores, o lobby dos agricultores europeus, que é forte, principalmente na França, ele abriu uma brecha para que esses caras colocassem essa carta, essa side letter, com essas ameaças. Fala assim: não, vem cá, se não cumprir os compromissos ambientais firmados no Acordo de Paris, a gente vai colocar sanções em cima dos produtos de vocês. Eles têm ali um verniz ambiental, mas por trás disso está protecionismo. Está protecionismo dos agricultores europeus. E eles mesmos não cumprem o Acordo de Paris. Então, me parece bastante injusto também. Acho que tem que ser questionado. Agora, o Lula, ele tem feito várias críticas, né, em relação a órgãos internacionais, né? Nessa fala de hoje, ele criticou o FMI, o OMS, a OMC, o G7 e o G20 por não... pela falta de abrir portas para outros países que não sejam desse grupo especificamente, do Conselho de Segurança. E ele fez uma série de críticas, né? Falou da questão do dólar também, por que o dólar tem que ser a moeda que todo mundo, inclusive, por exemplo, por que uma transação entre Brasil e Argentina tem que ser feita pelo dólar, né? Ele questionou. E ele já vem questionando essa questão do dólar, né? Dessa onipresença do dólar, assim, já faz um tempo. Agora, ele tem feito discursos cada
vez mais duros em relação a essas críticas, fazendo críticas em relação a esses órgãos internacionais, a ineficiência deles. O que o Lula pretende com essas críticas, com esse posicionamento mais duro em relação a isso, no ponto de vista internacional? Eu vou ler, se você permitir, claro, um trechinho de um tweet do Jamil Chad, que foi bem interessante hoje, que ele fala um pouquinho sobre isso que você está dizendo agora. Então ele diz o seguinte, que a diplomacia do Lula, e o Lula já tinha falado isso realmente, defendido, vai ser ofensiva para mudar o sistema internacional, que ele considera arcaico, ultrapassado e ineficiente por interesses dos países desenvolvidos. Hoje, sentado ao lado do Macron, ele fez duras críticas e ele disse que o FI e o Banco Mundial já não são mais funcionais e que a OMC acabou, desde que o governo americano passou a minar suas operações. E ele realmente vem falando muito que o objetivo é contribuir para reduzir a dependência em relação à moeda americana. Eu acho que, além de colocar o Brasil no cenário mundial, um cenário que o Brasil não esteve durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o Lula, ele quer estar nesse momento do Brasil, olhando principalmente, acho que para as questões sociais, para a pobreza, que é uma coisa que não tinha sido vista. Mas eu acho que é principalmente colocar de novo o Brasil no cenário mundial, mas não como um país que aceita o que vem dos americanos e dos europeus, mas um país que vai ter o seu lugar, a sua cadeira de assento e de fala. Eu acho que é um pouco isso que ele deseja nesse momento. De ter uma postura de, olha, eu faço parte do jogo. Exato. Eu não vou aceitar o jogo, né? Eu quero colocar as regras também, né? E eu acho, Marcela, até, desculpa te interromper. Não, imagina. Tem uma questão interessante que eu acho que o Lula está percebendo, que é o seguinte: o Brasil, ele tem uma voz muito forte na questão ambiental e a gente está num momento da história em que ou vai ou racha na questão ambiental, né? Ou a gente realmente começa a cumprir os acordos, a tomar as providências que tem que tomar e fazer a coisa andar, ou a gente vai perder o timing e o planeta vai por água abaixo. É agora ou nunca. O Lula sabe disso e sabe do potencial que o Brasil tem para ganhar dinheiro com isso, para se dar bem internacionalmente com isso, com venda de créditos de carbono. A gente precisa fazer a nossa lição de casa aqui, regulamentar direitinho esse mercado e cuidar de desmatamento, cuidar da proteção ambiental que a gente tem que cuidar. Mas ele sabe que internacionalmente é a hora de pressionar os países ricos e de falar algumas verdades, falar assim, olha, vocês poluíram o mundo durante 200 anos, agora é a gente que tem que socorrer? Então, e que ainda tem que sofrer sanção, e né? ainda tem que sofrer sanção? Então vem cá, cumpram os acordos, paguem o que vocês se comprometeram a pagar, porque ele também não está cobrando nada que ele inventou da cabeça dele. Existem acordos, e aí ele começa a fazer a crítica dele, de dizer que o sistema de governança internacional já não funciona mais. Porque nenhum desses órgãos, isso eu só estou reproduzindo a fala do Lula, sem juízo de valor. O que ele diz, que nenhum dos órgãos que existem hoje, FMI, Organização Mundial do Comércio, o Conselho de Segurança da ONU, nenhum desses órgãos está tendo força para fazer com que os acordos sejam cumpridos. Então, poxa, para que vale a gente fazer um acordo se depois ninguém cumpre? E os países pobres é que sofrem mais porque tem toda uma dívida histórica aí dos ricos com os pobres ao longo do tempo. E aí ele falou assim, já mudei meu discurso 10 vezes e não vou ler. Bom, isso é já uma praxe do Lula, ele gosta muito de falar de improviso. Mas o que me chamou a atenção nessa frase é que ele parece que nesse Lula 3, ele quer falar o que ele quiser, né? Tá, não sei se vocês estão com essa mesma impressão. Assim, ele quer falar o que ele pensa, ele não quer seguir roteiro, ele tá numa fase assim, tipo assim, você eu, né? Aquela coisa assim, vou me libertar, né? E, claro, isso tem um lado positivo e também tem repercussões negativas, né? Porque ele enfiou os pés pelas mãos muitas vezes, né? E na questão da guerra na Ucrânia, mesmo também na questão do Nicolás Maduro, né? Do jeito que ele, enfim, trouxe, ele podia trazer o Nicolás Maduro para cá, que nem vieram outros, né, líderes, quase todos, né, sul-americanos. Aliás, a ideia foi muito boa, né, de você trazer todos os líderes e ser
ser o centralizador dessa proposta de união, né, dos países aqui da América do Sul. Só que a partir do momento que você faz isso e elogia, né, um ditador ali antes desse evento para todo mundo, você criou uma crise que a história virou o Nicolás Maduro, não virou o encontro que poderia, né, ser bacana e produzir algo mais eficiente para todos os países. Mas, bom, voltando aqui, ele é isso, né? Ele não quer... Eu acho que ele não quer mais o discurso pronto. Ele quer falar o que ele quiser, né? E eu acho que ele está muito nessa pegada, assim. No que vocês pensam sobre isso? Se vocês têm a mesma impressão, assim. É o que eu pensei, e aí eu vi ele falando isso, hoje eu falei, acho que faz sentido até, né? Ele quer falar o que ele quiser. Eu tenho essa mesma sensação. Acho que também ele está com 73, Três, né? 73 ou 75? 5 acho que é 7. Tá, a gente pergunta pro Google já. Vou checar aqui. Mas eu acho que tem um pouco disso também, assim, né? O terceiro governo dele, né? Ele tá com 77 anos. Ele não quer mais seguir roteiro, seguir script, né? É claro que a política mudou, muita coisa mudou. Acho que ele teve bastante tempo também para pensar o que ele quer desse governo, né? E tem um desafio muito grande que é botar de novo esse país no eixo, né? Sobretudo com essa extrema direita que a gente tem, que acho que é o maior desafio dele. Rede social, que é uma dificuldade, a gente sabe que, na minha opinião, pelo menos uma das falhas desse governo é a comunicação. A comunicação não está sendo efetiva, não estão acertando nas redes sociais, nem mesmo na live, agora nesse modelo de live, né? Não está conseguindo passar. Não, porque assim, ele é um grande orador. Nem é uma live, né? Assim, parece um programa um podcast, um programa, né? Não uma live. Porque o legal da live é ser essa coisa que, querendo ou não, o ex-presidente Bolsonaro fazia muito bem, né? Era aquela coisa tosca, mas que era o que... Que é muito efetivo, que é muito eficiente. Porque no ambiente de internet, o eficiente é essa naturalidade, né? Espontaneidade. Porque o tosco, ele traz essa naturalidade. E essa naturalidade, ela aproxima muito, né? De você, do político com o eleitor, com a população. Então, eu acho que nesse aspecto, né, isso é inegável. O ex-presidente fazia muito melhor, né? De entrar na rede social pro bem ou pro mal, ele fazia isso muito bem. E esse programa, e essa live do Lula, né? Desculpa, tô entrando aqui nessa história porque me chamou a atenção, que eu falei, gente, não é uma live isso, né? Achei que ficou muito artificial. Né? Não muito ficou natural, ficou muito produzido, as perguntas já meio que previamente combinadas e tal, e aí você perde toda a naturalidade e a eficiência do negócio. Mas desculpa, fala. Embora o Shoa seja um excelente entrevistador, eu concordo contigo, eu acho que pegou... Não tá ele é maravilhoso, mas eu acho que, né, é um programa, né, assim, fechado. Perdeu justamente isso que a gente vinha falando agora, essa espontaneidade que o Lula tem nos discursos, a gente não consegue encontrar tanto nessa live, né? Eu acho que eles ainda estão acertando formatos e tudo mais, mas é inegável que esse governo tem uma dificuldade na comunicação. Mas eu acho que o Lula tá assim, ele veio meio paz e amor, que brincam, né? Mas acho que não é só paz e amor, eu acho que tem muito a ver com esse momento de vida mesmo que ele tá passando. Eu vejo, Viviane, o Lula com pressa. Eu acho que muito em função da idade dele. Eu lembro do primeiro mandato dele, ele falava assim, eu não tenho direito de errar. Porque o Lula teve toda uma trajetória de 4 eleições anteriores que ele tentou se eleger e não conseguiu. Acho que três eleições anteriores que ele não se elegeu. E quando ele chega, né, a primeira vez, um ex-operário, um ex-metalúrgico, chegando à presidência da República, um cara de esquerda, e ele falava, não tenho o direito de errar. Eu acho que agora ele voltou a ter um pouco desse espírito, mas com pressa, porque ele sabe que pode ser que sejam só 4 anos, mesmo que depois ele eleja um sucessor ou uma sucessora, mas para ele talvez sejam só 4 anos. Então eu sinto um pouco dessa pressa e vejo isso até na cobrança com os ministros também, não só nos discursos, na forma de falar, de ser mais incisivo, de falar o que pensa, vejo na cobrança com os ministros também. Mas se você for pensar do ponto de vista doméstico, a coisa está mais lenta do que do ponto de vista internacional, né? Da diplomacia, mesmo da atuação, né? É que aqui você tem toda a relação com o Congresso para mediar também, né? Quem dá o
o passo, o ritmo é muito mais o Congresso do que o próprio governo, né? Então, né, nesse sentido aí, internamente. Mas mesmo assim, eu tava notando, essa foi uma semana assim para o cara botar um quadrinho na parede. Porque ele conseguiu aprovar o Cristiano Zanin no Senado, com uma certa tranquilidade. Sim, não teve 58 votos a nenhum favor, trauma ali. Passou o arcabouço fiscal no Senado também. Vai voltar para a Câmara, mas a coisa vai andar. Vai andar, Reforma tributária começou a andar de verdade. O texto foi, pelo menos a prévia do texto foi. Não, inacreditável, né? Bom, né? que claro que tem um caminho longo ainda, mas assim, tá andando. Ou seja, a coisa começou a andar. E externamente, eu acho que vários fatos positivos também nessa viagem pro exterior. Essa viagem talvez tenha sido a melhor, né? Assim, não de desempenho. Aquela foto dele abraçando o Papa, eu acho que é a imagem da semana. E assim, é uma foto, e quando a gente fala em comunicação, né? Aquilo é comunicação, porque aquela foto ela foi pensada, não é uma coisa à toa, não é uma coisa por acaso. Não, e a fala dele, o discurso dele no show do Coldplay também, né? Porque foi uma fala de um estadista e para milhões de pessoas, né? E o fato dele ter na Itália, ele foi visitar companheiros e ex-companheiros dele da esquerda, mas ele foi ver a Giorgia Meloni também e deu uma entrevista em que ele foi super delicado com ela, chegou a elogiá-la, dizendo que, ressaltando o fato de ser a primeira mulher a chegar a primeira-ministra da Itália, dizendo que torcia para que ela tivesse sucesso e deixando claro que ele, como chefe de Estado, ele quer encontrar todo mundo, ele não vê ideologia no outro, ele vê um outro chefe de Estado defendendo os interesses de outro país e ele vai defender os interesses do país dele. Eu acho que nessa viagem ele acertou o tom. Embora a Giorgia Meloni, que é de extrema direita, né? É de extrema direita. É de extrema direita. Embora ele tenha sido incisivo em muitas declarações, eu acho que nessa viagem ele acertou o tom. E dos assuntos domésticos que você comentava, só um pequeno adendo. Acho que a gente tem um problema sério no Brasil que se chama Arthur Lira. Ele trava tudo, né? Então, não está sendo fácil. Só anda conforme a vontade dele, a vontade dele, exatamente. Ele age como se ele quisesse ser o primeiro-ministro. Ele não tem mais o orçamento secreto. Agora, tudo que ele quer é o Ministério da Saúde, que é o que tem o maior orçamento. Então, assim, o governo também passa muita dificuldade para lidar com Arthur Lira, né? Então, com certeza. Ele trava tudo. É o novo Eduardo Cunha, né? Será que é melhor ou pior do ponto de vista de conseguir lidar com ele politicamente? Eu acho pior. Pior? Eu acho pior. Por quê? Eu acho pior pelo perfil dele e aí, sim, para mim é um pouco difícil separar o pessoal do político. Acho que a gente é uma pessoa só, né? Não tem como não existe pessoa jurídica e pessoa física. Não sei se vocês viram as últimas declarações da ex-mulher dele, né? As denúncias que ela fez. Não sei se vocês chegaram a ver. Então, assim, eu acho que ele na minha opinião, assim, o tipo de pessoa de pior espécie que tem. E é muito perigoso a gente ter um cara como ele comandando a nossa Câmara. Então, nesse aspecto, para mim. E também, o orçamento secreto, ele foi um mecanismo, assim, tão perverso. Exatamente, Então, eu acho que ele é ainda pior. Para mim, sinceramente, Marcelo, o maior medo que eu tenho nesse Brasil é de Arthur Lira. É o cara mais poderoso, né, do Brasil atualmente, né? Porque é o cara que comanda a pauta da Câmara, tem ali... Ele é a banda que toca música pra galera dançar. Então, se ele tiver legal, se tiver bem com ele vai tocar uma música que te favorece. Senão, ele pode até não tocar a música. E tá aí, tudo na mão dele. Tá tudo certo. E ele tá sentado num monte de dinheiro, tá tudo na mão dele.